mostra o segredo chocante da medicina medieval, como eles sobreviviam às cirurgias que matariam você hoje. Você não vai acreditar no que os monges e médicos medievais faziam para manter seus pacientes vivos e conscientes durante procedimentos que fariam qualquer cirurgião moderno desmaiar. Prepare-se para ter sua mente explodida. Em 1315, o irmão Tomás, com as mãos manchadas de sangue, sentiu o osso da perna de um cavaleiro estalar sob sua serra. O paciente, totalmente desperto, rangia os dentes e ainda dava ordens aos seus homens do lado de fora do mosteiro. Mas isso não é o pior. E se eu te dissesse que pacientes medievais sobreviviam a cirurgias que matariam pessoas hoje apenas pelo choque? Estamos falando de procedimentos tão brutais que, nos dias de hoje, os cirurgiões seriam presos por tentar. E ainda assim, essas pessoas viviam para contar. Ao final deste vídeo, você entenderá por que as faculdades de medicina modernas se recusam a ensinar as técnicas psicológicas que os cirurgiões medievais usavam para manter os pacientes vivos durante procedimentos inimagináveis. Vou te mostrar 3 casos que vão abalar tudo o que você pensa sobre tolerância à dor humana. Primeiro, um cavaleiro que dirigiu táticas de batalha enquanto fragmentos de flecha eram removidos de seu cérebro exposto. Depois, uma rainha que deu à luz um bebê saudável enquanto médicos simultaneamente retiravam um tumor de sua cavidade torácica. E por fim, o caso mais perturbador de todos, um camponês que sobreviveu a ter seu crânio perfurado exatamente 47 vezes em uma única sessão de 3 horas. Se você acha que aguenta a verdade sobre os segredos mais sombrios da medicina medieval, clique em inscrever-se agora mesmo. Confie em mim. A técnica de sobrevivência revelada no caso número 3 mudará completamente sua percepção sobre a resistência humana. Mas aqui está o que a medicina moderna nunca te contará sobre esses procedimentos. Estes não eram esforços desesperados de último recurso. Na Europa medieval, a cirurgia sem anestesia era cuidado de saúde rotineiro, com uma taxa de mortalidade de 90%. Imagine entrar em um hospital de mosteiro medieval. O ar exala cheiro de sangue, feridas infectadas e carne queimada da cauterização. Pacientes gritam de todos os cantos, enquanto monges cirurgiões cortam ossos com ferramentas que parecem mais dispositivos de tortura do que instrumentos médicos. Isso era considerado saúde avançada. Mas aqui está o que ninguém te conta. Os 10% que sobreviveram não tiveram apenas sorte. Eles fizeram parte de uma abordagem sistemática de controle da dor que a medicina moderna esqueceu completamente. Veja bem, os cirurgiões medievais entendiam algo que perdemos em nosso mundo estéril e anestesiado. O corpo humano pode ser treinado para suportar traumas inimagináveis se você souber as técnicas psicológicas e físicas corretas. Não foram acidentes ou milagres. Foram o resultado de protocolos de condicionamento deliberados que preparavam os pacientes para o inferno cirúrgico. Toda cirurgia medieval bem-sucedida seguia o mesmo padrão aterrorizante. Semanas de preparação envolvendo exposição controlada à dor, coquetéis de ervas que não entorpeciam o corpo, mas de alguma forma reescreviam a resposta do cérebro ao trauma, e condicionamento psicológico que transformava camponeses comuns em guerreiros cirúrgicos. Mas aqui está o que a medicina moderna não te dirá sobre a tolerância à dor humana. Na verdade, ficamos mais fracos. Nossos ancestrais possuíam mecanismos de sobrevivência que literalmente eliminamos de nós mesmos através do conforto e da dependência química. Os casos que você está prestes a ouvir vêm de registros cirúrgicos de mosteiros, médicos da corte, diários particulares e documentação hospitalar que sobreviveram há séculos em bibliotecas monásticas. Alguns desses procedimentos foram testemunhados por dezenas de pessoas, incluindo reis, nobres e cirurgiões rivais que vieram especificamente para assistir ao impossível acontecer.
O que você verá desafia tudo o que a medicina moderna ensina sobre limitações humanas, limiares de dor e o que o corpo humano pode realmente suportar quando devidamente preparado. Você está pronto para descobrir do que seus ancestrais eram realmente capazes? Porque este primeiro caso envolve um cavaleiro que literalmente comandou um exército enquanto seu cérebro ficava exposto ao ar. 12 de agosto de 1346, Mosteiro de St. Alban. Sir Geoffrey de Montfort jaz em uma mesa de madeira com o crânio rachado como um ovo, mas em vez de gritar, ele está gritando ordens militares pela janela do mosteiro. Aqui está o que torna isso absolutamente impossível. Geoffrey tem 3 fragmentos de flecha embutidos em seu tecido cerebral, e o cirurgião os está removendo com uma sonda de ferro, enquanto Geoffrey permanece completamente consciente e coerente. De acordo com os registros cirúrgicos do mosteiro, testemunhados e assinados por 12 monges, Geoffrey foi atingido por virotes de besta durante o cerco de Kallala. As flechas penetraram tão profundamente que a remoção exigiu a abertura de seu crânio e a extração manual dos fragmentos de seu lobo frontal. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre essa cirurgia. Geoffrey não apenas sobreviveu a ela, ele participou ativamente. O irmão Benedict, o cirurgião-chefe, escreve em seu diário que Geoffrey insistiu em ficar acordado para dirigir suas tropas, que ainda lutavam do lado de fora das muralhas do mosteiro. A cada poucos minutos, entre as inserções da sonda, Geoffrey virava a cabeça em direção à janela e dava ordens ríspidas. Mova os arqueiros para a esquerda, a cavalaria precisa flanquear pela direita. Imagine o irmão Benedict naquele momento. Você está segurando o tecido cerebral de um homem em suas mãos, enquanto ele discute casualmente estratégia militar. O diário descreve como o cérebro exposto de Geoffrey pulsava visivelmente a cada batimento cardíaco. No entanto, ele não mostrava sinais de dor ou angústia. O detalhe mais perturbador: Geoffrey pediu um espelho para poder assistir ao procedimento. Os registros do mosteiro afirmam que ele forneceu comentários em tempo real sobre sua própria cirurgia. Aquele fragmento ali, irmão, está tocando a membrana. Seja gentil com essa parte. Eu preciso dela para a matemática. Relatos contemporâneos descrevem como Geoffrey permaneceu consciente durante todo o procedimento de 4 horas. Os cirurgiões removeram 3 fragmentos de metal, cada um do tamanho de uma unha, de diferentes regiões de seu cérebro. Neurocirurgiões modernos diriam que isso deveria tê-lo matado instantaneamente ou o deixado vegetativo. Em vez disso, Geoffrey viveu por mais 32 anos e se tornou um dos comandantes militares mais bem-sucedidos da Inglaterra. Suas estratégias de campo de batalha foram estudadas em academias militares por séculos. O mosteiro preservou notas detalhadas sobre o regime de preparação de Geoffrey: 6 semanas de exposição controlada à dor, consumo diário de uma mistura específica de ervas que incluía raiz de mandrágora e extrato de papoula, e condicionamento psicológico envolvendo técnicas de meditação que os monges usavam durante extremos religiosos. Mas isso não é nada comparado ao que fizeram com mulheres grávidas. Porque o que aconteceu com a rainha Isabel da Baviera envolveu cirurgia simultânea em 2 partes diferentes de seu corpo, enquanto ela estava em trabalho de parto ativo, e de alguma forma, ela sobreviveu a ambos os procedimentos. Você acha que cirurgia cerebral consciente é impossível? Espere até ouvir sobre realizar uma cesariana e remoção de tumor simultaneamente. 3 de dezembro de 1385, Palácio Real de Paris. A rainha Isabel da Baviera grita enquanto as contrações do parto sacodem seu corpo, mas não é por isso que o médico da corte, Henry de Manville, está afiando suas facas cirúrgicas. Ele está prestes a realizar 2 operações ao mesmo tempo, e ambas sem anestesia. Aqui está o que torna isso medicamente impossível. Isabel tem um tumor massivo crescendo em sua parede torácica que está ameaçando seu coração, mas ela também está em trabalho de parto ativo com o que se tornaria o futuro rei da França.
de Manville, tem que dar à luz o bebê e remover o tumor na mesma sessão, porque Isabel pode não sobreviver a outra cirurgia. De acordo com o Diário Cirúrgico Particular de Manville, descoberto em 1847 em um cofre monástico, Isabel vinha escondendo o tumor no peito há meses atrás, de vestidos elaborados da corte. Quando o trabalho de parto começou, o tumor havia crescido tanto que estava comprimindo seus pulmões, ameaçando sua vida e a do bebê. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre este procedimento. Isabel insistiu em permanecer consciente para garantir a segurança de seu bebê. O diário descreve a cena em detalhes horríveis. Isabel está deitada em uma cadeira de parto, especialmente construída enquanto de Manville faz a primeira incisão em seu peito. Sangue imediatamente se acumula em seu colo, enquanto ele corta pele, músculo e cartilagem para alcançar o tumor. Enquanto isso, as parteiras trabalham entre suas pernas enquanto o trabalho de parto continua. Imagine este cenário de pesadelo. Você é Isabel, sentindo cada corte do bisturi enquanto ele esculpe seu peito, ao mesmo tempo em que experimenta a agonia do parto. O médico da corte escreve que ela alternava entre a respiração do parto e os gritos cirúrgicos por mais de 3 horas. O detalhe mais perturbador: Isabel forneceu orientação médica durante sua própria cirurgia. Ela disse a de Manville quando o tumor parecia solto e o alertou quando cortar certas áreas fazia seu coração pular batidas. Seu conhecimento anatômico veio do estudo secreto de textos médicos proibidos para mulheres na época. O diário de Manville registra que o tumor de Isabel pesava mais de 1 quilo e tinha raízes que se estendiam em direção ao seu coração. Removê-lo exigiu cortar o músculo do peito e raspar contra sua caixa torácica. Médicos modernos dizem que o trauma sozinho deveria ter parado seu coração ou a enviado para um choque fatal. Em vez disso, ela deu à luz um filho saudável e sobreviveu à remoção do tumor. O bebê, mais tarde rei Carlos VI, nasceu exatamente quando de Manville terminava de suturar a ferida no peito. Isabel viveu mais 41 anos e teve mais 11 filhos. Não clique para sair, porque o procedimento de crânio do próximo paciente desafia toda a lógica médica. O que aconteceu com Hendrik van Brugge envolveu a perfuração de seu crânio 47 vezes em uma única sessão, e de alguma forma, seu cérebro continuou funcionando durante todo o calvário. Você acha que cirurgia simultânea e parto é extremo? O próximo caso envolve a perfuração de cérebros vivos até que parecessem queijo suíço. 21 de março de 1423, Hospital de São João em Bruges. O camponês Hendrik van Brugge está amarrado a uma cadeira de madeira enquanto 3 cirurgiões se preparam para perfurar seu crânio. Não uma, não duas, mas 47 vezes em uma única sessão para liberar os demônios que causavam suas convulsões. Mas aqui está o que torna isso absolutamente impossível. Hendrik permanece consciente e conversacional durante todo o procedimento de 3 horas, mesmo enquanto seu crânio se torna um pesadelo perfurado. De acordo com os registros hospitalares preservados no Museu Médico de Bruges, Hendrik sofria do que hoje conhecemos como epilepsia. A medicina medieval atribuía as convulsões à possessão demoníaca presa dentro do crânio. A cura: trepanação, perfurar buracos para deixar os espíritos malignos escaparem. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre o caso de Hendrik. Ele se voluntariou para o procedimento e ajudou a projetar o padrão de perfuração. Os registros cirúrgicos, escritos em latim e testemunhados por toda a equipe médica do hospital, descrevem como Hendrik desenhou um mapa em pergaminho mostrando onde sentia os demônios se movendo dentro de sua cabeça. Os cirurgiões usaram seu diagrama para planejar exatamente onde perfurar cada buraco, criando um padrão de grade preciso em seu crânio. Imagine seu Hendrik naquela cadeira. Você sente a broca moendo através do osso do seu crânio, ouve o som da poeira do seu próprio osso caindo no chão, e sente o cheiro da queimação,
enquanto a fricção aquece seu crânio. No entanto, os registros hospitalares mostram que ele manteve a conversa durante todo o processo, até fazendo piadas com os cirurgiões sobre os gritos dos demônios, à medida que cada buraco era completado. O detalhe mais perturbador: Hendrik pediu pausas entre os buracos para beber água e fornecer feedback sobre o procedimento. Os registros afirmam que ele podia sentir as mudanças de pressão à medida que cada buraco era completado, e instruía os cirurgiões a perfurar mais fundo ou mover ligeiramente para a esquerda com base em sensações internas. Relatos contemporâneos descrevem como o fluido cerebral vazava de múltiplos buracos simultaneamente, criando um padrão de drenagem grotesco em seu rosto. Neurocirurgiões modernos dizem que esse nível de dano craniano deveria ter causado morte cerebral imediata, ou, no mínimo, danos cerebrais permanentes. Em vez disso, as convulsões de Hendrik pararam completamente. Ele viveu por mais 18 anos como jardineiro do hospital, e visitantes vinham de toda a Europa para ver o homem com 47 buracos no crânio. Seu crânio preservado, ainda em exibição em Bruges, mostra uma cicatrização perfeita em torno de cada buraco, sem sinais de infecção ou complicações. Mas a parte mais chocante é o segredo que os manteve vivos. Porque o que vou revelar sobre o controle da dor medieval mudará completamente tudo o que você pensa saber sobre resistência e sobrevivência humana. Eu sei que isso parece impossível, mas se você ainda está assistindo, você está prestes a descobrir a técnica médica proibida que tornou tudo isso sobrevivível. Aqui está o que as escolas médicas modernas nunca te contarão. Cirurgiões medievais não apenas cortavam e esperavam, eles usavam uma abordagem sistemática ao controle da dor que era tão eficaz que mantinha os pacientes conscientes e cooperativos durante procedimentos que matariam pessoas modernas apenas pelo choque. O segredo não era coragem ou resiliência, era um protocolo de condicionamento de 3 partes que literalmente reescrevia a resposta do sistema nervoso humano ao trauma. Primeiro, a preparação física. Por 6 semanas antes da cirurgia, os pacientes passavam por exposição controlada à dor, começando com pequenos cortes e queimaduras, aumentando gradualmente a intensidade, até que seu limiar de dor se expandisse além dos limites humanos normais. Jeffrey, Isabel e Hendrik seguiram cronogramas de preparação idênticos, documentados em registros monásticos, mas aqui está a parte que vai explodir sua mente. Eles usavam coquetéis de ervas que não entorpeciam o corpo, mas na verdade aprimoravam a capacidade do cérebro de processar e compartimentalizar sinais de dor. A fórmula encontrada em múltiplos textos médicos medievais combinava raiz de mandrágora, casca de salgueiro e um cogumelo psicoativo chamado ergote, em proporções precisas. Análises farmacológicas modernas revelam que essa mistura não reduzia a sensação de dor. Ela permitia que os pacientes experimentassem a dor sem o trauma psicológico que normalmente a acompanha. Pense nisso assim: em vez de desligar os sinais de dor, os médicos medievais ensinavam o cérebro a recebê-los sem desencadear pânico, choque ou inconsciência. O paciente sentia tudo, mas permanecia funcional e racional durante todo o processo. O terceiro componente era o condicionamento psicológico que beirava o sobrenatural. Cirurgiões medievais usavam técnicas emprestadas de extremos religiosos, os mesmos exercícios mentais que permitiam aos monges permanecerem conscientes durante a autoflagelação e aos eremitas sobreviverem em cavernas por décadas. Os pacientes aprendiam a separar sua consciência de seu corpo físico através de técnicas de meditação que levavam semanas para dominar. Durante a cirurgia, eles mentalmente flutuavam acima do procedimento, observando seu próprio tratamento como espectadores assistindo à operação de outra pessoa. Mas aqui está a parte mais arrepiante: essas técnicas funcionaram tão bem que influenciaram o desenvolvimento da anestesia moderna. Quando o éter foi introduzido pela primeira vez na década de 1840,
Muitos cirurgiões se opuseram a ele porque acreditavam que pacientes conscientes forneciam melhor feedback cirúrgico e tinham taxas de sobrevivência mais altas. O condicionamento psicológico era tão eficaz que alguns pacientes medievais se tornaram viciados em cirurgia. Registros hospitalares de múltiplos mosteiros descrevem pacientes retornando para procedimentos desnecessários porque gostavam do estado mental alcançado durante as operações. A pesquisa moderna sobre dor redescobriu muitos desses princípios. Médicos de combate usam versões modificadas do condicionamento medieval para ajudar soldados a funcionar através de ferimentos de batalha. Atletas extremos empregam técnicas psicológicas semelhantes para superar limitações humanas normais. A verdade mais perturbadora: na verdade, ficamos mais fracos. Nossos ancestrais possuíam mecanismos de sobrevivência que perdemos através do conforto e da dependência química. Pessoas medievais podiam suportar traumas que incapacitariam imediatamente humanos modernos, não porque eram mais resistentes, mas porque entendiam como armar a mente humana contra o corpo humano. O que perdemos não é apenas conhecimento médico. É a compreensão de que as limitações humanas são em grande parte construções psicológicas que podem ser sistematicamente superadas através de condicionamento adequado. Então, aí está. Pacientes medievais não estavam apenas sobrevivendo a cirurgias impossíveis por sorte ou intervenção divina. Eles foram sistematicamente treinados para se tornarem guerreiros cirúrgicos através de técnicas de condicionamento que a medicina moderna esqueceu completamente. Esses procedimentos revelam algo profundo sobre a natureza humana. Nossa tolerância à dor, nossos instintos de sobrevivência e nossas limitações psicológicas são muito mais flexíveis do que nos ensinaram a acreditar. Jeffrey, Isabel e Hendrik não possuíam habilidades sobre-humanas. Eles acessaram um potencial humano que treinamos a nós mesmos a ignorar. Mas aqui está o que esses casos revelam sobre a maior fraqueza da medicina moderna. Ficamos tão dependentes de soluções químicas que esquecemos a capacidade da mente de controlar as respostas do corpo ao trauma. Em nosso mundo estéril e anestesiado, trocamos resiliência por conforto e força psicológica por dependência farmacêutica. Esses sobreviventes medievais provam que os seres humanos são capazes de muito mais do que nos creditamos. Você conseguiria sobreviver à cirurgia medieval? Qual é o seu nível honesto de tolerância à dor? Você é mais forte que um camponês medieval ou mais fraco que uma rainha do século XIII? Deixe suas opiniões nos comentários abaixo e certifique-se de estar inscrito, porque na próxima semana revelarei os dispositivos de tortura mais brutais que os médicos medievais usavam para fins terapêuticos. Confie em mim, você não vai acreditar no que eles consideravam cura.